Olá, seja muito bem-vindo! Este é um canal onde nós conversamos sobre gestão para designers de interiores. Meu nome é Cíntia Erzinger, eu sou designer de interiores. O tema de hoje da nossa conversa é nicho de mercado. Vamos lá! Quando a gente fala de nicho de mercado, a gente tem que olhar para os nossos objetivos, certo? Se você é um designer de interiores e atua no mercado há algum tempo, você já teve a oportunidade de executar alguns tipos de projetos diferentes. Eu imagino que você fez 3 coisas. Uma dessas 3 coisas você deve ter feito mais ou menos até agora, que são projeto residencial, projeto comercial ou consultoria. Um dos 3 ou os 3 você já trabalhou, já fez, já executou algum projeto. Essa experiência nessas 3 áreas, se você teve, você pode observar várias características diferentes em cada um desses mercados. Isso sim é nicho de mercado, tá, gente? Nicho, mercado residencial, mercado comercial, mercado corporativo ou consultoria, tá? São nichos específicos. Tanto que a gente vê isso bem delineado com as lojas, né? Loja comercial, loja que atende público corporativo. A sua experiência em cada um desses mercados trouxe para você uma bagagem do que é muito específico de cada um. Então você consegue perceber que num projeto residencial tem muitas questões, são muitos e muitos itens a serem levantados, cogitados, brifados com o cliente, porque geralmente não é um cliente só, às vezes é um casal, às vezes é uma família grande, às vezes é uma pessoa sozinha, depende, né? No projeto corporativo você está falando com muita gente que vai usar o mesmo espaço. Num projeto comercial, a mesma coisa. Então, nichar é onde você se percebe dentro dos seus objetivos e do que te faz mais feliz, do que te deixa mais satisfeita em realizar, qual trabalho te deixa mais satisfeita. Às vezes a gente trabalha arduamente num projeto residencial, que é bem demorado, né? O residencial tem um pouco dessa característica, ele leva um pouco mais de tempo, às vezes, para executar, do que um projeto corporativo ou comercial, uma loja, por exemplo. Então a gente descobre que ali dentro desse nicho do mercado residencial, você é feliz fazendo aqueles projetos, te traz muito mais satisfação. Isso atende um objetivo seu, que é estar feliz fazendo o que faz, tá bom? Então, um objetivo. Aí agora vamos falar um pouquinho sobre os subnichos. Não é só de felicidade e alegria que a gente vive, né? O mercado que você escolheu, ele tem que ser lucrativo e ele tem que te remunerar bem. Então, nesses mercados que eu comentei aqui, provavelmente não tem um deles que não seja lucrativo. Todos são, certeza absoluta. Todo mundo mora em algum lugar, todo mundo trabalha em algum lugar e pode ser que um dia precise de uma consultoria apenas. Então, considerando isso, a gente está falando de mercados sim, mercados lucrativos, mercados que há espaço para trabalhar, mesmo que seja um mercado saturado de mão de obra. E eu acho que, gente, quase todo mercado é, tá? Pouquíssimos não são. Tem um monte de médico, tem um monte de advogado, tem um monte de professor, tem um monte de, sabe? Tem um monte de arquiteto, tem um monte de design de interiores, tem. E tem muito mais gente do que profissionais para atender. Ainda bem, né? Então, quando você olha para esse mercado, vê que ele é lucrativo, vê que existe um público que tem uma demanda, você começa a alinhar ainda mais seus objetivos. Então, qual vai ser a demanda que eu quero atender? Qual vai ser a demanda que eu vou olhar para ela com muito foco? Isso, aí você começa a desenhar muito o seu nicho e subnicho. O que seria o subnicho agora? Se a gente está falando de projeto residencial, eu até anotei aqui para não esquecer uns que eu lembrei para falar para vocês. Alguns subnichos dentro do mercado residencial, do nicho residencial, tá? Você pode fazer projetos direcionados para segurança da casa, que pode ser inclusive mais direcionado ainda, que aí a gente vai subnichando cada vez mais. Nós já vamos falar sobre especialidade, tá? Ser especialista. Mas sobre o subnicho, então, segurança, casa para idoso, casa que tem criança. Gente, sim, é diferente você pensar num projeto para uma casa que tem criança, para uma casa que tem idoso. E quando você olha para esse mercado, que é um mercado enorme,
e você começa uma comunicação direta com esse público, muda completamente. Você começa a atender as necessidades e expectativas desse nicho, desse subnicho. Outro subnicho que a gente pode falar aqui, automação. Você se especializar na automação e fazer projetos bem direcionados para essa área, para esse cliente. Apartamento decorado. Apartamento decorado é um nicho bom. É aquele nicho que quando você consegue uma construtora que vai te colocar em todos os empreendimentos, é uma construtora que está sempre construindo, né? Que sempre tem empreendimento novo, você vai estar com o teu projeto ali nos decorados, isso vai te trazer os clientes residenciais. Ó, você está dentro do residencial, tá? Vamos lá. Feng Shui é um subnicho também do nosso mercado. Quarto de bebê. Gente, quem é especialista em quarto de bebê é mágico isso, as pessoas se encantam. Se eu fosse ter um bebê, eu ia querer contratar uma designer de interiores especialista em quarto de bebê, com certeza. Clínica odontológica, clínica de estética, clínicas no geral. Casa com pet. Casa com pet, gente, hoje tem muita gente com pet, né? E sim, tem umas necessidades bem específicas de quem tem pet e vive muito... o pet é um membro da família, o pet faz parte do dia a dia, tem muita coisa a ser pensada dentro de um projeto, você pode sim ser um especialista dentro desse subnicho aí de mercado. Paisagista de interiores, gente, com o crescimento da biofilia, que a neurociência trouxe pra gente como algo importante pra gente, o relacionamento com a natureza, o relacionamento com o externo, trazer isso para o interno, você atender a pessoas que gostam disso, eu tô tentando lembrar o nome, jungle, ai gente, eu esqueci. Tem um nome que se dá, né, a pessoas que gostam tanto de planta, que fazem da casa uma floresta. Agora deu um branco aqui. Não tem problema, vocês entenderam, tenho certeza. Projetos para portaria, para área comum dos edifícios. Gente, esse é um mercado enorme também. O que tem de prédio antigo aí na sua cidade, que precisa de uma portaria nova, de uma repaginada? Pessoas que moram de aluguel, né? E aí a gente entra também, quando eu falo de aluguel, eu sempre penso o seguinte: a vida das pessoas muda muito rápido, de uma hora para outra. Você sabe disso, mais do que ninguém, nós todos sabemos. A gente está vivendo um momento que a vida de muita gente mudou drasticamente. Então as pessoas, nessas mudanças, às vezes, que a vida impõe, ou de trabalho, ou de separação, casamento, filho que vai nascer, são várias situações. Ou os pets que estão chegando, e as pessoas se mudam. E às vezes as pessoas se mudam para apartamentos, casas alugadas. E nessa questão aí da locação, do cliente de locação, é um cliente diferente, é um nicho muito grande. Por quê? Não é porque a pessoa mora de locação que ela não quer ter uma casa legal, uma casa arrumada, uma casa que traga um bem-estar, que tenha a identidade dela naquela casa. Por outro lado, ela não vai fazer grandes investimentos ali, porque ela vai morar ali por um tempo, só por um tempo. Então, levar para esse cliente a possibilidade e o teu conhecimento para decorar, gastando pouco, decorar sendo muito criativo, sabe? Em trazer funcionalidade para aquele espaço, uma mobília onde ele possa levar para outros lugares, enfim. O nicho de clientes locatários é muito bom, gente, é muito bom mesmo. E tem também um investidor, né, do mercado imobiliário, que tem imóveis que às vezes precisam de reforma e que às vezes ficam parados, não são locados, enfim, e precisam de reforma para poder dar uma alavancada aí no investimento dele, né? Que investidores que compram imóveis querem que os imóveis estejam locados, né? Quando a gente olha para todos esses subnichos, alguns do que eu lembrei aqui para falar para vocês hoje, você consegue já olhar para um deles e falar, gosto, não quero fazer. Né? E uns que você falou, gente, mágico, total. Quarto de bebê, por exemplo. Tem gente que ama fazer quarto de bebê e fala, gente, por mim eu só faria esse tipo de projeto. Mas é possível? Como é que eu faço daí? Né? Eu vou ter que dizer não para os outros projetos que chegarem? Vamos lá, vou chegar nesse ponto. Quando a gente fala em ser especialista, por que ser especialista hoje é tão importante quanto ser um generalista?
A gente começa, sim, sendo um generalista. Para que você adquira experiência, você pega um projeto, pega outro, faz um apartamento de família, faz apartamento para solteiro, faz apartamento para idoso, faz uma loja, faz uma clínica, né, uma recepção, faz um escritório. Você vai lá, vai atendendo diversos perfis de cliente, diversos nichos de mercado. Aqui, por enquanto, a gente está falando só de nicho, tá bom? Então, você está atuando fortemente ali em todos os nichos sempre que aparece. Apareceu, tá valendo, tô pegando. Por que com o tempo a gente tem que começar a dar uma refinada nessa coisa do generalista? O especialista, ele é muito mais interessante. O especialista, ele pode inclusive cobrar mais por ser especialista. Por quê? Porque você fez tantos projetos de quarto de bebê, por exemplo, ou para casas de idosos, você fez tantos projetos que você se tornou um especialista. Você pesquisou muito para ser esse especialista. Em cada projeto traz uma particularidade, um contexto diferente. Para cada um você trouxe soluções que foram extremamente benéficas para o seu cliente. Quando você consegue ter esse portfólio dos projetos que você mais atendeu e mais teve resultado satisfatório dos seus clientes, mais especialista você se torna. E como é que você leva essa especialidade para a sua comunicação? Como é que você faz com que o cliente entenda que você é especialista naquela área e seja atraído até você? E olhe para a sua comunicação no seu site ou nas suas redes sociais, olhe para você e fale, bom, entre esse e ela, eu prefiro ela, porque ela é especialista, né? Então, se eu tenho um pai idoso que precisa de uma reforma na casa dele, e eu vejo no site que você é uma especialista em projetos para casas de idosos, que preza por segurança e vários outros fatores, inclusive, eu já comentei no início sobre a neuroarquitetura com relação à biofilia. A neuroarquitetura é uma especialização que você pode ter também, que vai trazer muitos benefícios para os seus projetos, para os seus clientes, principalmente quando você começa a subnichar mais, tá? Quando você vai para o seu marketing, para a sua comunicação e começa a mostrar para as pessoas que você é especialista naquela área, o que você coleta? Você coleta muita informação útil. O que hoje, o tema, a palavra do momento é conteúdo. O que a gente faz, gente, na internet e principalmente no celular? O que você busca hoje? Entretenimento, informação e comunicação. São essas três coisas. Então, se você está buscando informação na internet, você tem que ter acesso ao que você precisa. Eu sou assim, gente, se eu estou procurando um médico especialista em alguma coisa, eu quero achar. Eu quero que ele tenha um site, eu quero saber o que ele faz, eu quero saber como ele se comunica. Quero ver se eu vou criar uma conexão com ele ali ou não, já de cara. Mesmo que ele tenha sido indicado, eu vou procurar por ele nas redes sociais. Quem é esta pessoa? Ele conta para os outros o que ele faz, como ele faz e por quê? Então, quando a gente vai para a forma de comunicação do especialista, lá no teu site você vai ter um texto de apresentação sobre você, falando exatamente como você faz, por que você faz e por que esse mercado, vamos voltar aqui para o mercado do residencial para idosos, por exemplo, por que esse mercado é importante para você, por que você se especializou, como você foi buscar ferramentas para trazer as melhores soluções para aquele cliente. Isso tudo vai estar lá e eu vou conseguir ler isso sobre você, né? E mais ainda eu me conecto. Quando eu vou para as tuas redes sociais, eu encontrei você primeiro lá nas redes sociais, eu vou ver as suas postagens. Anota essa que é bem importante, gente, muito, 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 tá? Dica de ouro. Muitos dos perfis de design interiores costumam publicar apenas foto de projeto, né? Foto do projeto bonito, tem alguns perfis que quando a gente entra e começa a rodar, parece um Pinterest. Foto, imagem, quarto, cozinha, sala. Tem que postar isso, porque o cliente se conecta com o nosso estilo de trabalho, né? Ok, mas não é só isso que o cliente busca. Eu não busco só isso, né? Se eu vou pesquisar um médico, por exemplo, um cirurgião plástico, eu quero saber mais sobre ele. Inclusive eu sigo um que ele grava stories, ele fala, dá tanta dica, são tão preciosas as informações que ele passa ali, que se um dia eu precisar de um médico cirurgião, ele tá ganhando aí. Mas enfim,
O que eu quero dizer é que lá no seu perfil, você tem que colocar mais informação. Então, vamos voltar aqui para aquele cliente, para aquele nicho de mercado de apartamento para idosos, por exemplo. O que você vai colocar? Informações muito importantes e relevantes para esse cliente, que te segue e ele vai começar a te seguir às vezes por causa disso. Cíntia, eu vou perder seguidor se ele é um cliente que não é esse perfil, ele não está preocupado com um apartamento para idoso. Aí eu vou começar a falar sobre isso e eu vou perder seguidor. Se você estiver muito focado nesse mercado e quiser realmente crescer neste nicho de mercado, não tem problema que alguma pessoa, uma ou outra, saia do seu perfil, porque outros virão exatamente pelo motivo que você quer. Porque se a pessoa está ali porque ele procura projeto corporativo, projeto comercial, e não é o teu foco, não é o teu objetivo principal de você atender hoje, que você definiu lá o seu nicho de mercado, não tem problema ele ir. A gente não tem que ficar pegado em seguidor não, gente. O seguidor legal, o seguidor bom, é aquele que vai um dia te contratar. E não aquele que é só curioso. O curioso, tudo bem se ele ficar ou se ele for, ele é um número. E aquele que um dia pode te contratar, para esse você tem que entregar o ouro de verdade. Você tem que ir lá e falar muito, muito sobre o nicho que você atende. Você tem que colocar matérias importantes que saem a respeito, cursos que você fez, comenta, põe foto, põe no stories, cria sabe aqueles post formato carrossel que você vai passando, são vários, a pessoa vai lendo. Às vezes a pessoa lê isso e não lê o que está escrito lá na descrição daquele post, sabe? E ali você consegue colocar bastante informação riquíssima, que o teu público, esse que segue e que pretende te contratar, se não agora, um dia, ele não vai deixar de te seguir e ele vai lembrar de você sempre. Se alguém falar, gente, tô precisando tanto reformar a casa do meu pai, a casa da minha mãe, da minha avó, segue fulana aqui que ela dá muita dica, ela posta os projetos. Uma coisa que é muito legal, mas é um pouco difícil, eu sei, mas exige treino, tá? E com treino você consegue. É conseguir o depoimento de alguns clientes. O depoimento do cliente falando como é que foi a experiência dele com você naquele projeto. Isso é feedback, gente. Isso é prova social. Isso mostra para o outro que está olhando e te acompanhando lá na tua rede social o quanto você realmente é especialista naquilo ali que você faz. Mas vamos lá, tá? Esse aí é um assunto para um outro momento. Vamos fechar a ideia aqui de ser especialista? Quando a gente fala em nicho, definir nicho de mercado, a gente tem que olhar para essa especialidade. Em alguma coisa você é melhor, você faz melhor e você sabe. Só que isso vai exigir de você, vai exigir que você vá lá fuçar aqui, sabe, gente? De verdade. Porque a gente é meio apegado. Ah, não, mas eu não quero deixar de atender um cliente. Você não vai deixar de atender. Naturalmente, esses projetos que você não gosta tanto de fazer, eles vão parar de aparecer para você. Vai ser natural isso acontecer. E vai cada vez mais chegar cliente interessado no que você é especialista. Gente, isso é certeza absoluta. Então não tenha medo de começar hoje nas tuas redes sociais ou lá no teu site a dizer exatamente o que você gosta e no que você se especializou. Você não vai afastar cliente, tá, gente, fazendo isso. Não tenha medo disso acontecer, porque não vai. Porque você tem experiência em outros mercados e fale sobre isso também. Mas não deixe de colocar muito foco, muita energia naquele nicho, que é o nicho que vai fazer com que você trabalhe por muito tempo ainda, que vai te trazer muitos clientes e são aqueles clientes que você gosta de atender. Gente, sério, não tem coisa pior. E se já aconteceu com você, você vai saber o que eu tô falando aqui. Não tem coisa pior do que você atender um projeto que você não gosta. Não tô falando nem do cliente, tá? É um tipo de projeto que você não gosta. É um nicho de mercado que você não gosta de atender. É ruim, é pesado, é maçante. Todo o processo para você, mas eu preciso, vai ser maçante, mesmo que você precise. E veja que com o tempo, com a evolução do teu trabalho, com a experiência que você tem, você vai sim poder ser o especialista no teu nicho. Uma outra coisa, tá? Muito, muito importante, para quando você decidir finalmente que você vai focar no seu nicho, vai atrair o cliente que você quer atender. Esqueça a opinião dos outros. Pelo amor de Deus. Deleta isso da tua cabeça. Mas eu tenho um monte de amiga arquiteta, um monte de amiga designer, e eles vão ficar falando que eu sou blogueirinha, ou que eu isso, que eu aquilo.
As pessoas se conectam com pessoas. A tua forma de falar, a tua forma de se comunicar é única. Você vai atrair o cliente ideal para você. Você vai atrair o cliente que você quer. E não você vai ter um comportamento, uma maneira de se comunicar para agradar a pessoa que é tua amiga, que é não sei quem, teu parente, sei lá quem, não interessa, gente. Essas pessoas não interessam nesse momento. Você está falando com o seu cliente, é o olho nele, foco nele. Esqueça a opinião dos outros. Nossa, fulana, você postou lá que você estava na obra, mas estava uma bagunça, por que você postou aquilo? Porque você quer. Você quer mostrar desse jeito, você tem uma linha editorial de posts que você considera importante, de informações que você considera importantes passar para o seu cliente, você vai pôr lá. Ponto. Não muda nada na vida do outro, é só palpite furado. Deixa pra lá, sabe? Cada um que cuide da sua vida e você vai cuidar da sua. Você já chegou num ponto que definir seu nicho, você sabe o que você teve que passar para definir o seu nicho de mercado. Só você sabe tudo que você teve que passar, que aprender, ou que até mesmo se decepcionar em alguns momentos, sabe? E errar, inclusive, para poder hoje definir seu nicho, se comunicar com ele, começar a atrair clientes para esse nicho de mercado, que é o que você quer, que é o seu objetivo. Não deixe que ninguém se coloque à frente, em cima dos teus objetivos. Não deixe. Então, esqueça a opinião dos outros. Nas redes sociais, principalmente no Instagram, o que acontece que eu vejo? A galera mais jovem, ai gente, falar jovem é coisa de velho, né? Tá, a galera mais nova, estudante recém-formado, não sei o quê, eles têm e você que é um deles, tá me ouvindo, sabe disso, tem uma forma de se comunicar diferente, às vezes, do profissional que tá mais tempo no mercado. E tudo bem, gente, não tem problema nenhum. Mas aí, às vezes, aquele profissional mais antigo vai lá, olha e fala, ai, mas eu não sei fazer post desse jeito, eu não sei gravar stories assim, mas olha isso, olha aquilo, faz do jeito que você sabe, gente, pelo amor de Deus, olha para o seu cliente e se você quer aprender e melhorar na sua forma de comunicação, vá e faz, e aprende, e busca a informação de como fazer. Não é difícil, gente, é simples, de verdade é simples. Mais difícil é quebrar algumas barreiras relacionadas a medo, vergonha, timidez, essas coisas que atrapalham a vida da gente. Essas coisas que ficam lá atravancando a tua criatividade, o teu crescimento, a tua forma de atrair cliente, sabe? A gente tem que se desprender dessas coisas aradas, de verdade. Se você não sabe como, e isso é realmente um problema para você, se colocar numa comunicação mais assertiva com seu cliente, você vai ter que buscar maneiras de aprender. Desenvolver essa habilidade em você. Por que, Cíntia, que eu vou ter que desenvolver essa habilidade? Eu não quero. Você quer continuar vendendo? Você quer continuar no mercado? Você quer atender o cliente, o nicho que você gosta de atender? Você quer ser feliz no que você faz? Não é só dinheiro. A gente fala de venda, a gente fala de gestão, a gente fala de financeiro, a gente fala de um monte de coisa aqui. Mas não é sobre dinheiro quando a gente está falando de nicho de mercado. Imagina que está o nicho de mercado e aqui assim as ramificações, ó. Aqui estão os seus objetivos e mais acima de tudo isso, o seu propósito. Não foca no propósito agora, tá bom? Propósitos você vai olhar com muita profundidade, talvez você precise de ajuda para chegar nisso, talvez para você isso seja tão claro, tão fácil, tá tão ali escancarado, sabe? Você não tem que mexer com isso. Propósito para você não é o problema. Então defina os seus objetivos. Definindo objetivos, você define metas. Definindo metas, você consegue ver crescimento baseado nas escolhas que você faz. Depois, gente, não adianta ficar reclamando porque o mercado, porque o cliente, porque blá, blá, blá. Não adianta. O único culpado das escolhas que a gente faz é a gente mesmo. Não, mas acontece que a minha sócia não vai, não tem como. Você que escolheu essa sócia. Troca de sócia? Separa da sócia? Essa pessoa te impede de chegar nos teus objetivos, de ser feliz, de alcançar o que você realmente quer. Você é a maior pedra no seu caminho. Sinto informar. Então a gente falou aqui sobre nicho de mercado, subnicho de mercado, especialidade e comunicação dentro do teu site e nas redes sociais.
E inclusive falamos sobre a necessidade de você quebrar barreiras, quebrar definitivamente algumas barreiras que te impedem de focar no seu objetivo, de focar nas suas metas. Eu tenho certeza que você está agora pensando que realmente você gostaria muito de ser um especialista num projeto tal aqui de um desses que eu falei. Tá aqui, ó. Tá rodando na sua cabeça e tá aqui também, ó. Tá rodando aqui, causando até uma certa angústia. Um negócio que vem assim, ó, incomoda. Eu sei porque eu já tive aí. Eu tô aqui falando pra vocês um monte de coisa, de seja isso, faça aquilo, é assim, é assado. Mas, gente, eu passei por cada etapa dessa. Eu fiz um monte de projeto, de tudo quanto é tipo. Projetos que quando terminaram eu falei, graças a Deus que acabou, não quero nunca mais fazer esse tipo de projeto. É real, eu passei por isso. Hoje em dia eu tenho meu público bem definido. Meu público é residencial. O que acontece? Mas eu tenho cliente antigo, que eu faço a casa, daí faço lá o escritório, mas é muito pontual, gente. E é aquele cliente que a gente não pode deixar de atender. O que tem que rolar é a conexão com o teu cliente e o amor que você tem pelo que você faz. Coloque isso em primeiro lugar e comece a olhar para os seus objetivos. O resultado disso vai ser você começar a alcançar sonhos que você vai começar a alcançar lugares que nem você tinha se imaginado chegar. De verdade. Você vai começar a chegar nesses lugares e vai olhar e falar, caraca, e não é aqui? E não é que é? Eu quero muito que você seja essa pessoa. Essas dicas que eu dei agora, eu quero só que você pense muito a respeito, porque nós vamos aqui no decorrer dessa semana conversar sobre isso mais profundamente. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre cada mercado, sobre como se posicionar, e eu vou trazer mais informação. Mas hoje, o objetivo era fazer você realmente pensar, tá? Pensar e fazer uma avaliação interna aí com você mesmo, bota na balança, pensa a respeito, toma uma atitude, tira da tua frente quem não interessa, tira da tua frente quem está te atrapalhando, mira no que você quer, que vai dar tudo certo. Muito obrigada. Até a próxima.